pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né, Diabetes Eu. Aí, talvez você esteja se perguntando assim, por que Diabetes Eu, né, o nome do canal? Bom, eu escolhi esse nome por quê? Porque esse canal vai mostrar um pouco da minha vida, né, vlog, um pouco de tudo, né, e mostrar como eu vivo, como eu lido com a diabetes no meu dia a dia. Aí eu fiz um vídeo, primeiro vídeo desse canal, contando um pouco da minha experiência, né, com a diabetes, né, o meu descaso, podemos dizer assim, né. Aí teve uma pessoa que foi, né, porque eu deixei o meu Instagram no canal, aí teve uma pessoa que foi no meu Instagram e perguntou o porquê realmente eu negligenciei e demorei tanto, né, para me tratar. Na verdade, eu não sei se ficou bem explicado no primeiro vídeo, então tô aqui para explicar mais uma vez. Eu descobri a diabetes há 6 anos atrás, né? Foi antes da pandemia. E eu comecei a tratar a diabetes, né? Assim que eu descobri, como eu falei, foi um baque na minha vida, porque eu era uma pessoa muito ágil, trabalhava, cuidava de casa, ia para a igreja, né? Estava bem ativa na igreja juntamente com meu esposo, né? E eu comecei a me sentir mal, a passar mal, e foi aí que eu descobri a diabetes. Aí você pode me dizer assim, mas quais foram os sintomas, né? Eu comecei a sentir muito cansaço, comecei a muita sede excessiva. Assim, porque eu sou uma pessoa que antes eu não bebia nem água direito, eu passava o dia todo trabalhando, fazendo as minhas coisas dentro de casa, ou trabalhando fora, e eu era difícil beber água, eu não gostava de água. A verdade é essa, eu não gostava de beber água. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a beber, percebi que eu estava bebendo muita água, muita, ao ponto de eu ficar enjoada, né? Queria colocar a água para fora, que eu já não estava aguentando mais. Aí, o que eu comecei a fazer? Colocar forminhas de gelo na geladeira. A minha geladeira antes era aquela mais antiga, que o congelador dava aquele gelo, né, em volta. E eu colocava a forminha de gelo ali. Quando eu esquecia de colocar as forminhas de gelo, eu raspava aquele gelo da geladeira e ficava chupando aquele gelo. Teve um dia que minha mãe esteve na minha casa e me viu fazer aquilo. Enquanto eu estava conversando com ela, eu sentei, né, no sofá e peguei uma vasilhinha de plástico e coloquei um monte de pedrinha de gelo. Comecei a chupar aquilo, parecia até que estava chupando bala. E ela conversando comigo, ela virou e falou assim pra mim, Cleide, isso faz mal, minha filha. Isso daí faz muito mal. Eu falei pra ela, mãe, eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô sentindo muita sede, minha boca ficava muito ressecada. E eu falei pra ela assim, eu bebo muita água e não tá adiantando. Passo a noite toda acordando e indo no banheiro fazer xixi de tanta água que eu tô bebendo. Aí ela pegou e falou assim, mas tá estranho, minha filha, não fica chupando gelo não, porque isso faz mal. Aí passou, e eu continuei. Só que, não foi Deus, né, que eu acredito muito em Deus, sou evangélica, e eu creio que Deus fala conosco a todos os momentos. Ele fala aí de todas as formas, usa quem Ele quer, usa o que Ele quer, de todos os meios para falar conosco. E naquele mesmo dia, eu vejo muito vídeo, né, no YouTube. Comecei a ver um vídeo no YouTube e
calhou de aparecer um vídeo que eu não lembro de quem é, né? A pessoa, eu sei que era um homem, falando sobre diabetes. E me interessou, eu parei ali naquele vídeo. Me chamou a atenção, parei. Não sei por que também, parei. E comecei a ver o vídeo. E aquilo começou a me chamar a atenção. Porque ele foi falando dos sintomas, e muito dos sintomas que ele estava falando batia com aquilo que eu estava passando. Por quê? Porque eu sentia sede excessiva, eu estava sentindo um cansaço enorme. Eu ia trabalhar, já não estava aguentando mais trabalhar. Eu trabalhava em casa de família. A casa era 2 andares, eu tinha que limpar aquela casa todinha. Tinha que, muitas das vezes, fazer comida. Só que eu estava me sentindo muito cansada. Coisas que eu não sentia. Um cansaço enorme. Já não estava conseguindo executar o meu serviço direito. E eu chegava em casa também, eu tinha minhas coisas dentro de casa para fazer e ao invés de eu ir fazer as minhas coisas, eu queria deitar, né? Aquele cansaço. Aí o meu marido até achou que era falta de vitamina, foi lá, comprou vitamina para mim, comprou vitamina C, comprou aquele Centro, né, mulher, comprou um monte de vitamina para mim. E eu comecei a tomar, só que mesmo assim eu ainda não me sentia bem. Aí calhei de eu querer passar de manhã, depois de ver o vídeo. Desculpa. Passei na farmácia. Não, minto. Passei no postinho da cidade. Eu morava no Peró, nessa época que eu descobri a diabetes. Passei no postinho do Peró e perguntei, ele estava abrindo o postinho, perguntei se podia medir a minha glicose. Aí a enfermeira pegou, me levou lá para dentro e mediu a minha glicose. Nisso que ela foi medir, ela virou e falou que estava alta, não me lembro na época quanto que estava. E ela perguntou, você está em jejum? Eu falei, tô, porque eu tomava café no trabalho, então eu não tomava café em casa. Aí ela falou assim, tá alta tua glicose. Aí eu falei, ela é. Aí ela disse, você é diabética? Eu falei assim, que eu saiba não. Aí ela foi e falou assim, então é melhor você averiguar isso daí, procurar um médico. Eu falei, ok, pedi obrigado e fui pro trabalho. Aquele mesmo cansaço, mas agora com aquele pontinho de interrogação na cabeça. Aí fui, fiz o meu serviço devagar no trabalho, eu saía cedo do trabalho. Saí do trabalho, fui para casa, me sentindo mal. Aí cheguei em casa, deitei. No dia seguinte, eu passei na farmácia que tinha em frente ao postinho, né? Para me verificar. Ao invés de eu ir no postinho, fui na farmácia. Paguei, na época era R$5 para fazer o exame da glicose. Pedi para fazer, a menina pegou, preparou tudo e fez o exame. Quando ela fez o exame, não me lembro agora o valor que deu, né, na medição, mas eu lembro que deu mais alto do que do postinho no dia anterior. E eu peguei e ela virou para mim e falou assim, tá em jejum? Eu falei, tô. Ela falou assim, tá alta a tua glicose, tá muito alta. Ela virou para mim e falou, depois você passa no postinho, né, e verifica com elas lá para você saber o que você precisa fazer. Falei assim, não, ontem eu já passei no postinho, elas mediram, também estava alta, eu só queria, né, averiguar mais uma vez. Aí ela falou assim, então, procura um médico. Aí eu agradeci tudo, paguei e fui trabalhar. Aí fui trabalhar e aquele mesmo ponto de interrogação na cabeça. Aí já começou a preocupação, né? Quando chegou a tarde que eu fui para casa, eu fui deitar, mas antes de deitar,
né? Porque eu cheguei cansada, aquela fraqueza enorme. Eu fui ao banheiro, fiz xixi, só que eu tava tão cansada e eu tenho assim, uma preocupação com o cheiro de banheiro, com casa suja, o cheiro me incomoda, eu tenho um olfato muito apurado para cheiro, né? Que incomoda. Tanto para o lado um cheiro quando tá cheiroso ou quando tá com um cheiro ruim. Aí toda vez que eu vou ao banheiro, eu dou descarga. Acho que todo mundo faz isso, né? E deitei na minha cama. A minha filha tinha chegado do colégio também, que ela estudava de manhã, e à tarde ela fazia as coisas dentro de casa e esse dia era o dia dela limpar banheiro. Ela foi pro banheiro para limpar, né? Quando ela chegou no banheiro, tinha um caminho de formiga no chão, indo pro vaso e pra lixeira do banheiro. Ela entrou em pânico. Mãe, o que é isso que tá acontecendo aqui? O que houve aqui? Falei, o que foi? Ela, vem cá ver o vaso. Ela abriu assim a tampa do vaso. Tava cheio de formiguinha, aquelas formiguinhas que dão em açúcar. Aí, aquelas bem miudinhas. E a lixeira do banheiro, o papel que eu tinha me secado, também tava lotado de formiga. Ela foi e falou assim, que é isso? Falei assim, fui eu que fui no banheiro fazer xixi e esqueci de dar descarga. Aí ela falou, mãe, mas por que tá assim? Porque ela não entende, por que tá assim? Nunca vi acontecer isso. Eu falei, minha filha, eu tenho 2 dias já que eu fui medir, eu tô desconfiada que eu tô diabética e no postinho também me falaram isso. Aí ela foi e falou assim, então a senhora procura, né, saber, porque a senhora sabe muito bem que isso é perigoso. Falei, não, eu vou ver sim. Aí quando foi na semana seguinte, eu marquei médico para mim, uma clínica, tinha no centro, aqui no centro, né, porque agora eu moro aqui no centro de Cabo Frio. Aí marquei pelo telefone, porque nessa época meu marido pagava o cartão de todos, né? Não sei se algumas pessoas daqui devem conhecer. Pagava o cartão de todos, eu fui por esse plano na clínica. Aí cheguei lá, o médico pegou, falei tudo pra ele, relatei tudo pra ele. Ele pegou e passou os exames pra mim, eu fiz. Da glicada, aquilo tudo. Mas ele disse que ele já tinha certeza que eu estava diabética. Perguntou se na família tinha diabético e tudo, eu falei, na família da minha mãe, todo mundo, né, são diabéticos. Aí fiz o exame, paguei o exame num laboratório que me desse o resultado rápido, peguei esse exame e levei novamente ao médico. Cheguei lá, dito e feito, diabética, eu tava com uma glicada de 9,6. Aí ele, dona Cleide, a senhora tá diabética. Agora vamos começar o tratamento. Mas você já viu quando você espera por uma notícia, mas você não quer acreditar que aquilo possa ser verdade? E ele me passou esse remédio e eu comecei o tratamento. Porém, como que eu vou falar? Aquele diagnóstico para mim caiu como uma bomba. Porque até então eu sabia que a família da minha mãe tinha muito diabético. Minha mãe na época ainda não era diabética. Hoje minha mãe tá diabética. Mas aquele resultado caiu como uma bomba na minha vida. Porque eu sempre fui uma pessoa ativa. Eu trabalho desde os 13 anos de idade. Né? Não é porque minha mãe me obrigou a trabalhar nada. Não era. Era porque eu gostava. Eu sempre fui uma pessoa ativa. E engraçado, eu gostava de trabalhar em casa de família. E é um serviço pesado, né? Aí eu, com um diagnóstico, comecei a tomar um medicamento, mas o medicamento começou a
Não sei se eu não estava acostumada, eu não estava conseguindo, porque não fui orientada sobre alimentação. Eu continuava me alimentando de forma errada, mas tomando medicamento. E ali eu fui pesquisando, mas já viu, assim, quanto mais você pesquisa, mais você vai ficando assustado com as coisas que você vai vendo, né, acontecer. Aí aquilo começou a me assustar, aí meu esposo me dando força, minha família me ajudando, fui na nutricionista para me entender melhor. Ela me passou, né, a dieta, eu fiz a dieta, estava fazendo a dieta direitinho, porém, eu não estava executando o meu trabalho direito no serviço e eu fui mandada embora, né? Fui mandada embora, aí fui mandada embora numa semana, na outra semana, que já tinha passado um período, na outra semana começou a acontecer, na outra semana, não, minto, um mês depois, que quando eu fui mandada embora já estava no finalzinho do ano. Eu recebi meu pagamento, finalzinho do ano, já nas festas de finais de ano. Aí quando foi depois, né, passou aquele período do carnaval e tudo, começou, né, a pandemia, né, a notícia da pandemia. Aí eu entrei em desespero. Por que eu entrei em desespero? Porque começou as pessoas a passar mal e eu falar assim, quem tem doença tal é perigoso, quem tem doença tal é perigoso, quem tem eu. Poxa, tinha acabado de descobrir pouco tempo que eu estava diabética e aquilo começou a entrar na minha cabeça, e eu sou assim, eu tenho compulsão alimentar, né? Eu tenho que ficar vigiando isso. Eu sempre tive um problema muito grande com compulsão alimentar, ansiedade. Nunca me tratei de coisa assim, eu sempre tentei, né, por conta própria. Aí aquilo começou a eu ficar nervosa, e danei a colocar minha angústia, minha preocupação na alimentação, né? Comecei a errar aqueles plano que estava com a nutricionista fazendo tudo direitinho, de repente foi por água abaixo. Comecei a botar minhas frustrações tudo na alimentação, foi quando eu caí na depressão, pelo medo, né? Só que eu não entendia que era depressão. Tinha dia que eu não queria tomar remédio, tinha dia que eu não tinha vontade de fazer nada e só comendo coisas que não devia. Aí parei de ir ao médico, na nutricionista, só queria ficar dentro de casa, com medo de sair, peguei a bendita, ou a maldita, sei lá. Ai, me desculpa, gente, mas do problema de saúde que estava acontecendo com todo mundo na época. Fiquei de cama, ruim, mas pedindo a Deus que eu não fosse parar no hospital, que eu conseguisse me tratar dentro de casa, porque o hospital as coisas estavam terríveis, né? Aí Deus me deu força, consegui me tratar, mas acho que a pressão foi tão grande que logo naquele mesmo período que a gente ficamos de quarentena em casa, eu comecei a fazer terapia pelo celular, né, pela internet, online. Fiquei pagando, aí quando terminou esse período de pandemia, eu fui fazer presencial terapia. Aí comecei a fazer meu tratamento novamente da diabetes e tudo. Fui melhorando um pouco, fui conseguindo, mas eu não tinha forças ainda para lutar, né? Contra a depressão, a ansiedade. Comecei a ficar frustrada com tudo ficava
Aí o que que aconteceu? Parei tudo, até a terapia, parei tudo. E fui tirando forças de mim mesma. De mim não, de Deus, né? Consegui passar por tudo, mas não voltei o tratamento da diabetes. Aí logo em seguida foi acontecendo uma coisa atrás da outra nesses 6 anos. Na primeira foi minha filha, que logo assim ela tinha um problema, ela ficava nos períodos delas de menstruação, né? Ela desmaiava e todo mês era aquilo. Aí levei ela ao médico, chegou lá, ela descobriu que tinha endometriose, né, a SOP. Aí eu parei tudo para focar nela. Aí foquei no tratamento dela. E assim, para quem sabe o que é, ou tem alguém na família, ou conhece alguém que tem, sabe que o tratamento da SOP, da endometriose, é caro, né? Eu lembro que o remédio dela que ela tomava era quase R$ 400, um remédio. Fora o outro remédio que ela tomava e fora os remédios que ela tomava, porque para ela tomar esses remédios, ela tinha que tomar um remédio de alergia, porque ela tem alergia a tudo, tudo. E um remédio que ela toma, ela tem que tomar o remédio da alergia antes, porque senão ela tem que parar no UPA, que ela incha toda e fica com a da alergia. Aí eu tive que focar foquei tudo nela, para tratar ela. Aí quando chegou depois, ela passou fazendo esse tratamento durante 1 ano. Quando eu falei assim, agora terminou, né, que ela tinha que voltar no médico e ver, tava tudinho, coisa, o tratamento ia ser mais brando. Aí quando eu pensei assim, não, agora eu vou me tratar. Porque não tinha como eu me tratar. Eu sei que a medicação da diabetes, ela é dada pelo SUS. Mas nem todas as medicações. Por quê? Porque tem algumas que uma ou outra você tem que comprar e é caro. São pressão, do jejum de manhã, o glifage e tem um outro que eu não lembro o nome. Esse que eu não lembro o nome, o SUS não me dá ele gratuito. Porque ele só dá gratuito para quem tem 60 ou 65 anos. Então, ó, essa semana meu esposo comprou, foi R$ 170, porque depende do laboratório. Então, como que eu ia gastar comigo, gastar com ela? Então, eu preferi dar atenção a ela. Porque ela deixava a gente desesperada. Ela, de repente, começava a passar mal, daqui a pouco ela caía e desmaiava. Então, preferi focar nela. Quando foi depois que eu achei que eu ia começar meu tratamento, meu esposo caiu enfermo. Ele começou a sentir uns sintomas que era só dores nas pontas dos dedos, do pé, da mão, um frio excessivo. Ele sempre foi friento, mas foi piorando, um frio excessivo, um sol, porque a gente mora na região dos lagos, Rio de Janeiro é quente o lugar, né? E às vezes aqui estava na época de temporada, o povo vinha para cá, para a cidade, para curtir verão, e meu esposo andando no meio da rua de meia no pé, que é de sentir qualquer ventinho, ele sentia uma dor muito forte. Aí que foquei no meu esposo, que querendo ou não, gente, ele é o mantenedor, né? Fala da nossa casa. Aí ele é para tudo, aluguel, pois é ele que trabalha, ele que
Então aquilo assim, a gente fomos que ele não tinha que trabalhar e sentindo dor, chegava em casa com dores terríveis. Aí foi quando começamos a buscar tratamento para ele e descobrimos que ele tinha uma doença autoimune que era genética. Aí o meu foco foi todo nele novamente. Tirei o foco de cima de mim e eu com aquele problema todo de ansiedade, depressão e queria e vinha, porque nesse período aí eu tinha que ficar lutando contra isso, né? Porque senão eu poderia cair de novo, mas eu tinha que tirar força não sei da onde. A minha força vinha de Deus, para poder cuidar da minha filha primeiro e depois para cuidar do meu esposo. Eu vou colocar como que ele ficou aqui para vocês verem. Alguns podem pensar que é mentira, brincadeira, mas ó, penei. Ele tá curado? Não. É uma doença autoimune, né? Uma doença tanto que ele tá encostado, né, pelo INSS. E como que eu ia? Só um remédio que ele tinha que tomar, a gente teve que lutar na justiça, porque 45 mil, né, para o tratamento. Fora que ele tinha que fazer, eu tinha toda vez ir para o Rio de Janeiro, para o centro do Rio, para os hospitais lá para ele fazer o tratamento dele. Todo mês eu tinha que estar uma vez na semana no Rio. Ele tinha que fazer aqui fisioterapia para não atrofiar tudo, porque ele começa a ficar todo torto. Então tinha que estar fazendo fisioterapia, fora os outros medicamentos que ele tinha que tomar, fora esse que o governo dava, mas os outros tinham que ser pago, né, comprado. E a minha cabeça, né, então como que eu ia focar no meu tratamento? Não tinha como eu focar no meu tratamento. Graças a Deus, ele tá melhor, né? Não tô dizendo, ele tem as crises dele, mas ele tá melhor. Meus filhos me ajudaram muito, né, com ele. Tinha dia que meu filho tinha que colocar ele nas costas para subir a escada, às vezes para levar ele no banheiro. E pode parecer que não, parecer mentira. Uns falam assim, deve falar assim, ah, mas que isso? Não. Eu pensei que tudo ia se ajeitar. O meu filho deu uma crise de apêndice. Isso foi ano passado. Uma crise de apêndice. Só que ele, por me ajudar a cuidar do pai, ele não queria falar as dores que ele vinha sentindo. E quando ele veio falar, ele já estava em crise, correndo com ele para o hospital, né? Esse mês faz até faz um ano que ele operou. Corremos com ele para o hospital e chegamos lá, ele teve que fazer uma cirurgia às pressas. Aí segue, eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque nem o exame ao certo, né, assim, para saber na hora, ele teve que entrar direto para a sala de cirurgia e foi tirado o apêndice e já tinha estourado, né, dentro dele. E mais um baque que eu tomei. Então eu não tinha cabeça para focar no meu tratamento. Então eu parei com tudo, eu negligenciei e com isso tudo eu descontava as minhas frustrações, as minhas ansiedades, os meus medos, né? Tudo na alimentação, me alimentando totalmente de forma errada, sem tomar medicação, e com isso veio me prejudicando. Esse ano eu comecei a sentir muito mal, passando mal direto, começou a atingir. Só que
eu comecei a me preocupar mesmo porque começou a atingir as minhas pernas. Comecei a sentir dores fortíssimas nas minhas pernas, meus dedos começou a ficar dormente, minhas mãos formigando, muita tontura, muita sede de novo e muita fome, né? Comia, parecia que não tinha comido nada e comecei a prestar atenção que eu estava ficando muito nervosa, já estava sem paciência com nada. Mas ali eu tinha que ter paciência para cuidar do meu esposo, para cuidar, né, que mesmo meu filho na cama para se recuperando, tinha que cuidar do meu filho, tinha que cuidar do meu esposo, tinha que cuidar de casa, e eu passando mal, me sentindo mal, mas não queria falar que eu estava passando mal. Aí esse pouco de tempo agora, né, eu decidi, tem 1 mês, né, 2 meses, não, tem 2 meses que eu comecei a me cuidar sozinha, fazendo a dieta dentro de casa, porque eu estava me sentindo mal. E dia 5/9 eu fui à minha primeira consulta, novamente com a doutora, para passar a medicação. Tenho me sentido muito bem. Essa mudança tem me feito sentir muito bem. Mas, como eu falei que aqui é sem mentiras, né? Não vou dizer que eu não tropeço, tem hora, porque, gente, vou falar para vocês, lutar contra uma compulsão alimentar, ainda mais quando você tem problemas de ansiedade e quando vem gatilho que faz você querer novamente entrar naquele processo de depressão e você quer lutar ali, é complicado. Não vou dizer para você que eu tô 100% fazendo tudo aquilo, não. Não tô 100%, mas já mudou bastante. Mudou, já tenho conseguido fazer as minhas coisas dentro de casa, já tenho, como é que se diz, tenho sentido menos sede, agora até me preocupa porque eu esqueço às vezes de beber água, e tenho lutado, é um dia atrás do outro, né? Cada dia buscando força para me cuidar, porque eu não tinha vontade de fazer mais nada, aí tenho agora, eu consigo, vou na casa do meu irmão, vou passear um pouquinho, como tem aí no coisa que eu não fazia há tanto tempo. Meu esposo me leva para passear e me faz para me distrair, entendeu? Tenho voltado aos poucos a realmente saber como é bom a gente se amar e se cuidar, né? Então eu espero que esse vídeo, né, possa te ajudar ou possa ajudar alguém da tua família que esteja passando por esse mesmo processo, né? É difícil, gente. Eu vou falar para vocês. Pessoa que tem um diagnóstico de diabetes é difícil, não é fácil. Tenha paciência, né? Ajude, não critica, ajuda. Não, quando a pessoa está comendo e algo que não pode, aí vem lá uma pessoa e vem criticar. Não critica, ajuda ela. Conversa, né? Porque é difícil. É difícil viver você de repente você gosta de fazer tantas coisas como eu gosto, porque o meu prazer, gente, que eu falo, como eu tenho dito, a minha linguagem de amor para minha família é cozinhar. Eu tenho prazer em cozinhar, em fazer algo de gostoso, uma sobremesa gostosa, uma comida gostosa para eles. E eu também gosto, né, de apreciar essas comidas, de comer. Porém, você de uma hora para outra você descobre que tem tantas coisas que você gosta de comer e você não pode comer, né? Como eu digo, eu sempre fui uma formiga desde pequena, eu fui criada assim, em coisas, sempre gostei muito de doce e não poder comer um doce é difícil, é muito difícil, porque assim, a pessoa que tem uma doença, né, que
um câncer, alguma coisa, eu sei que é difícil, eu não tô menosprezando ninguém, entendeu? Mas ainda tem a esperança de ser curado. Tem, muitas das vezes, com a ajuda de alguém, pode ter força de vontade de poder se tratar e ser curado. Mas a diabetes não tem cura. E você vive o resto da sua vida sem poder, sem ter prazer em fazer aquilo que você gosta de fazer. Que aquilo é arrancado de você e você, às vezes, fala assim, como eu gosto daquilo ali, mas eu não posso. Então, assim, que esse vídeo possa estar ajudando, né, as pessoas a ter força de vontade, né, de se cuidar, de você ter força de vontade de ajudar a pessoa da tua família ou um amigo que esteja passando pela situação. Então, eu espero que esse vídeo ajude a todos. Se você gostou do vídeo, vocês possam compartilhar, vocês possam me ajudar a curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal. E desde já eu agradeço a todos. Tenham um ótimo dia e que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês podem até, muitas das vezes, se sentir fraquinho, mas saiba que há um Deus que olha por você e que está disposto a te ajudar se assim você quiser. Amém? Até o próximo vídeo, pessoal.